Pessoal que está no Facebook, obrigado por estar acompanhando mais uma vez. Se puderem compartilhar, a gente agradece. Essa é mais uma live, mais um vídeo do projeto do BR em Casa. Não se preocupem, a live vai estar gravada para quem quiser acompanhar posteriormente também, como sempre. As perguntas que forem escritas no chat aqui do Facebook vai ser passado para os professores no final, ou se tiver de acordo com a linha de raciocínio, a gente traz à tona no debate enquanto está acontecendo a conversa. Hoje a gente está aqui com o professor da casa, o Lucas Tasqueto. Também recebemos como convidado o professor Fábio Morosini, da Federal do Rio Grande do Sul. O tema é Políticas de Comércio e Investimento durante e a partir da pandemia. Novamente, agradeço a todo mundo que está começando a acompanhar. Passo a palavra para o professor Lucas Tasqueto, se quiser fazer qualquer introdução ou apresentação do convidado, do professor Fábio, à vontade. E é isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, João. Então, queria te agradecer por puxar a frente também dessa live, agradecer ao professor Diego Aze, nosso coordenador, que também está nos assistindo agora e tem colaborado também para a organização desses eventos à distância, e agradecer imensamente ao meu querido amigo e professor também, Fábio Morosini. Quer dizer, o Fábio é uma das grandes figuras, né, do Brasil nessa área de comércio e investimentos, e eu realmente estou muito feliz de dividir esse espaço com ele. Acho que antes de começar, né, acho que é interessante explicar qual o formato que nós tínhamos pensado para esse momento. E não é necessariamente um formato de uma palestra. Eu acho que eu e o Fábio, nós tínhamos pensado na seguinte estrutura, né? Talvez eu farei uma pequena introdução, mas mais uma ideia de fazer um panorama sobre os debates em torno das negociações e políticas de comércio internacional, né, em reação ao atual contexto econômico e, sobretudo, a medidas emergenciais relacionadas à saúde pública, né, no contexto de combate à Covid-19. E depois eu abro espaço também para o Fábio trazer algumas considerações sobre políticas de investimento estrangeiro e trazer algumas teses que o Fábio vem desenvolvendo nesses últimos tempos sobre esse tema. A ideia é que a gente consiga interagir entre ambos e também responder eventualmente as perguntas que apareçam no contexto dessa live. Tá? Então, eu acho que dando início e caracterizando um pouco o momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, eu acho que a gente não precisa descrever o contexto de pandemia. Todos nós estamos vivendo isso com profundidade, em diferentes níveis, obviamente, né? E somado a isso, você tem o consequente contexto econômico, né, que é muito levantado nos debates nesse campo em particular que nós estamos discutindo. Então, se nós pegarmos os últimos dados, por exemplo, do FMI, se fala já, né, da pior recessão desde a Grande Depressão, em um contexto de recessão econômica muito pior que a própria crise financeira global, né? Então, os dados que foram levantados é que a gente pode ter uma perda acumulativa do PIB global entre 2020 e 2021 na casa de 9 trilhões de dólares, né? Um valor que somado seria superior às economias do Japão e da Alemanha combinadas, tá? Então, isso vai gerar a diminuição global da renda per capita de maneira profunda nos países em desenvolvimento em particular, que tem uma capacidade muito mais reduzida de prover, de aliviar os piores efeitos do desastre econômico. Isso não só por condições particulares, mas também no nosso contexto hoje brasileiro, por uma falta de habilidade e de disposição política, inclusive, de agir nesse sentido. Então, é muito natural que essas questões relativas a comércio internacional e investimentos reajam também a esse ambiente econômico, tá? E, sobretudo, a necessidade de reação imediata à pandemia no que diz respeito ao fluxo de bens essenciais, tá? No enfrentamento à Covid. Então, a gente está falando, sobretudo, de produtos médicos, de instrumentos médicos e produtos farmacêuticos. Então, sobre a perspectiva do comércio internacional, nós temos acompanhado nesses últimos, por que não dizer meses, né, demandas de um lado de proteção e demandas de outro de abertura de comércio. E eu vou defender uma ideia de que tanto respondendo objetivos de curto prazo, quanto objetivos de longo prazo para as maiores economias do mundo. Então, nós temos uma série de medidas vinculadas à necessidade de importação e exportação
de produtos relacionados à pandemia, né, vinculados a esse contexto de emergência de saúde pública. E, ao mesmo tempo, como eu e o Fábio nós já vimos discutido antes de iniciar esse vídeo, né, claramente esse contexto emergencial também dá ensejo a que uma série de interesses mais consolidados sejam levados à frente como se nada tivesse acontecendo. Então, aqui nós temos os objetivos de longo prazo, que são objetivos estratégicos para esses países, sobretudo os maiores países, que não dizem necessariamente respeito ao contexto atual que nós estamos vivendo de pandemia. Então, é importante frisar que uma série de negociações comerciais estão sendo conduzidas como se nada tivesse acontecendo. E aí dá para nominar, inclusive, as negociações entre Estados Unidos e Reino Unido, em torno de um acordo de livre comércio, seguem acontecendo. As negociações entre Estados Unidos e Quênia, entre Estados Unidos e Brasil, se vê falar também numa reaproximação de China e Índia nas negociações do RCEP. Então, você tem um amplo rol de negociações de comércio internacional que segue acontecendo a despeito de todo o contexto de pandemia global atual. Isso incluindo, e sobretudo, em áreas que não dizem respeito ao contexto de emergência de saúde pública. Então, negociação de arranjos permanentes sobre aspectos regulatórios que têm ou não impacto sobre a saúde pública, que impactam ou não sobre o contexto de pandemia atual. Então, dito isso, eu acho que é importante também frisar, então, que nós temos um ambiente de negócios internacionais hoje que tem sido lido como mais propenso à imposição de restrições de vários tipos, fluxos de comércio e também os fluxos de investimento direto estrangeiro. Um debate que eu quero trazer, inclusive, para depois fazer um link com a fala do Fábio, que é um debate interessante que aparece com força, que é sobre as cadeias globais de valor e um processo de renacionalização, um processo de internalização da produção. Então, ou seja, se vê nas declarações de uma série de líderes globais, e aqui eu vou mencionar mais tarde um artigo do secretário de Comércio dos Estados Unidos, representante de Comércio dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer, falando sobre renacionalização de cadeias globais de valor. Nós vamos ter outros líderes falando nesse sentido, como, digamos, um objetivo de reduzir a dependência de fornecedores externos, diminuir o risco de ruptura das cadeias de valor, isso não só em setores estratégicos na questão da pandemia, mas alimentícios, de energia e também de tecnologia. Esse é um debate que antecede a própria pandemia, dentro de um contexto de guerra comercial, competição tecnológica entre Estados Unidos e China. E nesse cenário complexo que eu apresento, aparece aqui o debate sobre os instrumentos de política de comércio internacional e de políticas de investimento. Então, nós vamos ver aqui um discurso muito forte sobre uma suposta necessidade de fazer recurso a acordos preferenciais de comércio, acordos de investimento, como instrumentos para contornar essas barreiras protecionistas ao comércio internacional. E é uma coisa que a gente tem que se perguntar se de fato nós temos a necessidade desses instrumentos e de que modelo de instrumento nós estamos falando. Acho que esse é um debate que o Fábio vai trazer com alguma profundidade. Quer dizer, que tipo de instrumento de proteção de investimento estrangeiro nós falamos nesse contexto de pandemia, um contexto posterior à pandemia da Covid-19. Então, rapidamente, eu quero trazer alguns pontos. Nesses últimos dias, a gente fez um pequeno inventário das medidas que foram notificadas à Organização Mundial do Comércio pelos seus membros, quer dizer, nesse contexto de crise. Como eu falei, vários dos membros da OMC adotaram uma série de medidas para garantir o suprimento de produtos essenciais para gerenciar a pandemia e outras medidas também relacionadas à alimentação. Então, é interessante ver que nós temos pelo menos essas duas linhas muito claras nessas medidas notificadas à OMC pelos seus membros. Medidas que visam garantir o suprimento de produtos essenciais para gerenciar a crise relacionada imediatamente a questões sanitárias,
e outras medidas relacionadas à tentativa de manter, digamos, o fluxo normal e a capacidade de alimentar a sua população. E aí nós temos medidas em duas linhas, né? Primeiro, medidas que garantem a redução de tarifas de importação de produtos médicos relacionados à pandemia, e também a redução de tarifas de importação de alimentos, né? E, de outro lado, uma série de medidas que impõem restrições à exportação, né? ou medidas, por exemplo, de exigência de licenciamento, sobretudo em relação a produtos farmacêuticos e produtos médicos, para garantir que as necessidades domésticas tenham prioridade, né? Então, eu busco facilitar e baratear a importação de produtos necessários ao combate à pandemia e, por outro lado, eu busco restringir a saída de produtos nacionais, né? Tentando dar prioridade, obviamente, aos interesses domésticos. A gente tem visto isso com muita frequência no cenário internacional, muitos textos dando conta também da falta, da incapacidade de articulação internacional, de cooperação internacional nesse contexto de crise. A gente falando também em contexto de falta de solidariedade, etc. Tem várias linhas nesse sentido que podem ser levantadas, né? O Brasil, acho que são mais de 10 medidas que o Brasil já notificou ao OMC nesse sentido, né? Então, o Brasil levou adiante uma série de medidas relativas à eliminação temporária de tarifas de importação de equipamentos de proteção individual, de requisitos de licenciamento de importação de certos produtos, suspensão de determinadas medidas antidumping, né? Ao mesmo tempo que também colocou a proibição temporária da exportação de equipamentos de proteção individual, ventiladores mecânicos e monitores, entre outras medidas. É um conjunto de 10 medidas que respondem, né, tanto à redução de tarifas de importação para esses produtos específicos, quanto à colocação de restrições à exportação, né? Então, nesse contexto de Organização Mundial do Comércio, de medidas restritivas à circulação de bens e mercadorias, a gente vê uma série de medidas que representam também um perigo em particular para os interesses de países em desenvolvimento. E aqui eu acho que eu acabo me aproximando do ponto que interessa muito a mim e também ao Fábio, né? Então, nessas últimas semanas, além do debate sobre essas medidas específicas que eu acabo de colocar, a gente vê um debate também muito acalorado e profundo sobre a aceleração da introdução de novas regras sobre novos campos do comércio internacional, né? E aqui eu cito, por exemplo, a economia digital. Então, você tem uma demanda na OMC de maneira clara, no Fórum Econômico Mundial, né, no World Economic Forum, no próprio G20, né, conectando de maneira muito sutil e, ao meu ver, inclusive de maneira capciosa, o debate sobre a pandemia com a necessidade do aprofundamento de novas regras no comércio internacional nesses campos, como o campo da economia digital, com potenciais riscos para os países em desenvolvimento, em especial para os países em desenvolvimento, e, sobretudo, sem vantagens claras para esses países, né, em especial vinculados à superação da pandemia. Então, esse é um perigo patente para os países em desenvolvimento. Se vê um debate também muito forte em relação a restrições sobre exportações agrícolas, né, que a gente sabe que é uma pauta fundamental não só para o Brasil, mas como outros países em desenvolvimento. E também um debate, e esse é um debate que é muito caro à professora Maria Carlotto, e eu acho que vai ser objeto de uma fala dela na sequência, né, que é um debate também sobre o papel das regras de propriedade intelectual e as restrições que essas regras apresentam, né, em relação ao acesso dos países sobre produtos médicos e produtos farmacêuticos. Esse é um ponto central também para países em desenvolvimento. Nesse cenário em particular que eu descrevo para vocês de comércio internacional, eu advogo que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não confundir entre as medidas, não confundir medidas comerciais imediatas que os países adotaram para responder à Covid-19 e soluções de longo prazo permanentes que são sugeridas por essas propostas e outras narrativas de necessidade de aprofundamento da abertura de comércio a despeito do que vem acontecendo. Então, acho que a gente tem que clarear um pouco o cenário no comércio internacional, separando essas medidas em níveis e de natureza distintas. E aí, um último ponto que eu já tinha antecipado na minha introdução e que eu utilizo ele para fazer a conexão com a fala do professor Fábio Morosini,
que é um debate sobre as cadeias globais de valor. Tá? Então, como eu tinha mencionado, os vários líderes mundiais, e aqui, obviamente, com muita força, os Estados Unidos, né, por meio de seu representante de comércio, o Robert Lighthizer, tem batido muito na tecla, né, do problema que representa para a economia mundial, em particular para esses países, a dependência excessiva de outros países como fonte de medicamentos críticos, de dispositivos médicos, de equipamentos de proteção individual. Né? Se nós formos pegar, por exemplo, a questão da indústria farmacêutica, estima-se que em relação aos medicamentos, né, cerca de 80% dos componentes básicos utilizados nos medicamentos, por exemplo, dos Estados Unidos, sejam provenientes da China e da Índia. Tá? Então, o Robert Lighthizer tem batido muito nessa tecla. Outros líderes europeus têm falado também sobre cadeias de valor estratégicas. O próprio Macron, na França, falou sobre a cadeia produtiva do setor alimentício. Os líderes suíços falaram sobre suprimentos médicos e a questão energética. O próprio Japão tem algumas declarações no sentido de trazer parte da produção mais para perto, no contexto do Sudeste Asiático. Então, ou seja, nós temos um momento em que nós podemos verificar um aumento da pressão exercida por governos nacionais sobre empresas multinacionais de seus países para repatriar ao menos parte, né, das etapas industriais que atualmente são realizadas em outros lugares do mundo, sobretudo na China. Né? Então, essa é uma narrativa central hoje nessas grandes economias. Esse é um debate, obviamente, que é um debate muito multifacetado, tem gente que olha com bons olhos, tem gente que, sob uma perspectiva mais liberal, vai ser muito crítica, mas certamente é um debate que traz desafios a todos os países e traz muitos desafios também aos países em desenvolvimento. É um debate que não é necessariamente novo, ele aprofunda esse contexto de competição tecnológica, de guerra comercial que nós vínhamos acompanhando entre China e Estados Unidos, com impacto sobre o Brasil, e aí a gente pode acompanhar o debate sobre tecnologia 5G, mas ele também pode gerar um redesenho dos processos produtivos, né, no período pós-pandemia, e pode nos levar a questionar também qual o papel que esforços de promoção, de políticas de promoção de investimentos, de proteção de investimento estrangeiro podem ter, né, nessa suposta reorganização um pouco das cadeias produtivas globais. Enfim, não vou me alongar um pouco mais, eu quero escutar um pouco o Fábio sobre essas questões. Tá? Agora, é só de novo chamar atenção para esse discurso de alguns países, sobretudo das grandes economias, para a liberalização do comércio em plena pandemia, né? Em plena pandemia, a maior pandemia que nós vivemos desde a gripe espanhola do início do século passado, mesmo em relação a produtos não relacionados ao enfrentamento, né, da Covid-19. E o perigo para os países em desenvolvimento dos possíveis efeitos de uma abertura econômica sem cuidado e, eventualmente, sobre áreas não necessariamente estratégicas para a saúde global, né? E que, justamente no momento em que os próprios países desenvolvidos discutem um montante enorme de recursos no apoio à produção doméstica e na tentativa de estabelecerem cadeias mais autossuficientes em determinados setores. Tá? Então, ou seja, a gente precisa sim diferenciar nessas políticas de comércio e investimentos essas medidas de curto prazo relacionadas ao combate à Covid-19 e as medidas de longo prazo, né, que podem gerar aqui efeitos permanentes, além do contexto de crise sanitária, que podem gerar uma série de prejuízos a esses países e consequências para o desenho de políticas domésticas de maneira mais consistente ao longo dos anos. Legal, professor Fábio, se você quiser pontuar e dar início também ao ponto que você trouxe. Tá bom. Bom, não sei se todos e todas me escutam. Tá. Tá normal. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer enormemente o convite que me foi feito pelo meu querido colega e amigo, professor Lucas Tasqueto, para estar conversando com vocês hoje sobre temas que são muito caros, assim, tanto a mim quanto ao Lucas. A gente conversa muito sobre isso e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco
dessas ideias e algumas provocações, né, sobre o que a gente observa acontecendo diante de nós, sobretudo desse período que tem sido potencializado por essa pandemia do coronavírus. Eu queria agradecer também ao João por estar fazendo essa mediação aqui para a gente. Queria agradecer também o professor Diego Aze, né? E aqui eu estendo os meus agradecimentos a todos os professores e comunidade acadêmica em geral, alunos da Universidade Federal do ABC, né? Do Programa de Relações Internacionais. Eu vou pegar, eu acho que alguns ganchos sobre a fala do professor Lucas, né? Que eu vou aqui chamá-lo de Lucas para evitar um excessivo formalismo, assim. Mas eu gostei muito acho que o Lucas fez uma fala muito consistente e uma leitura muito boa sobre o que tem acontecido na área de comércio, né? E talvez eu vou resgatar alguns desses pontos e quero apresentar algumas questões que têm me preocupado nessa agenda, sobretudo no que diz respeito a políticas de investimento estrangeiro direto e a regulação desses investimentos estrangeiros e pensar, sobretudo, qual é o papel que países em desenvolvimento têm nessa discussão, sobretudo os países da América Latina, né, que, na minha perspectiva, tem uma participação muito importante, não necessariamente pelas boas razões, eu vou explicar um pouco por quê, nesse regime de investimento que está também sendo altamente afetado por essa crise, né? Queria, antes de iniciar assim, a minha fala sobre o que eu imaginei um pouco conversar aqui com vocês hoje, eu acho que retomar alguns pontos aqui que o Lucas trouxe, que tem total conexão com o que eu pretendo falar um pouco aqui também. Mas eu acho que, assim, para mim, e daí eu acho que eu vou levantar alguns pontos de discussão em comum, assim, né, de contexto. Eu acho que, enfim, toda essa crise que vem sendo agora causada pela pandemia, todos os efeitos que ela tem gerado, não sei, na minha perspectiva, e depois queria escutar o Lucas também, ver se ele compartilha dessa percepção também. Mas a gente tem que entender assim, que a crise e as mudanças que hoje vêm sendo estruturadas em torno de dar resposta à crise da pandemia, ela tem que ser encarada com bastante perspicácia, assim, no sentido de observar que existem agendas, né, que estão sendo propostas anteriormente à crise, né, que eu acho que isso que está o Lucas trazendo também já na fala dele, mas que talvez que encontrem nesse momento de crise uma forma de aprofundar determinados projetos políticos, sobretudo, né, e projetos de desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, e tentar sempre, na academia, fazer essa distinção entre o que é efetivamente uma resposta à crise, né, e o que é efetivamente um aprofundamento de agendas, né, que não necessariamente são agendas que, enfim, beneficiam, sobretudo, na perspectiva de países em desenvolvimento. Acho também que, nesse contexto, a gente tem que observar algumas questões que eu gostaria muito de discutir com o Lucas e com perguntas que vão aparecer, mas é o momento que a gente vive no mundo em que a crise vem a corroborar, né? E como essas reformas podem efetivamente ser aproveitadas ou capturadas por interesses que não são necessariamente relacionados a uma melhora da qualidade de vida das pessoas, pensando numa resposta à crise. Então, acho que tem discussões que são muito presentes e que estão, enfim, digamos, como um pano de fundo aqui da crise do Covid, que, enfim, é que eu gostaria de ressaltar e depois a gente pode retomar. Mas eu acho que tem
essa ideia também que já vinha no momento anterior à mesma crise, que é o que acontece, o que vai acontecer com o projeto liberal, né, e que afeta fortemente as relações internacionais, mas as relações dos Estados. Então a gente já observa aqui e quando a gente fala sobretudo em comércio e investimento e os seus acordos que a gente trabalha ainda hoje, eles são respostas a um projeto político, um projeto intelectual muito ligado a uma perspectiva liberal, né, de organização social e de organização econômica, né? Então a gente já vinha observando e, enfim, vários intelectuais discutindo sobre um potencial fim do liberalismo, né, o surgimento nesse movimento de emergência da China e da importância que a China hoje tem, né, de uma ordem. Muitas pessoas têm escrito e pensado sobre a emergência de uma ordem econômica antiliberal, né, então, sobretudo capitaneada pela China. Então, a gente tem aqui respostas a isso, e acho que pensar sobre a crise do Covid é pensar sobre isso também, né? E ter, então, de novo, essa percepção mais aguçada sobre isso, do que estamos efetivamente discutindo e o que efetivamente envolve essas respostas à Covid dentro desse contexto. Então, esse movimento anti-China, né? E um tema que é bastante caro a nós aqui, também pela posição que a gente ocupa no mundo hoje de lideranças, né, é sobretudo pensar que o movimento ou as respostas à Covid, elas acontecem num ambiente internacional, eu diria, de ascensão da extrema-direita, né, de movimentos populistas que estão associados, né, a respostas que vêm sendo oferecidas. Então, esses movimentos de trazer, de fechar ou de trazer fábricas, né, isso é algo que tem aparecido, né, sobretudo num discurso norte-americano, de trazer essas fábricas que em algum determinado momento, né, foram para fora dos Estados Unidos, então foram para países com padrões trabalhistas mais baixos, padrões ambientais também mais baixos. A gente pensa no México e alguns países do Sudeste Asiático. Então tem esse movimento agora que está muito associado a respostas ao Covid, mas é um movimento, enfim, de resposta ao nacionalismo, ou, enfim, uma política de nacionalismo, né, norte-americana muito presente desde enfim, a campanha do presidente Trump, né, para, digamos assim, responder uma demanda de uma parcela significativa daquele país, que é digamos assim, um setor da sociedade que perdeu seus empregos e que não é muito escolarizado, e que vê como o estrangeiro e como algo que é, digamos assim, o seu inimigo, e agora tem todo esse discurso de trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos. E daí eu volto ao próprio artigo que o Lucas mencionou do Lighthizer, né, que faz justamente esse tipo de defesa. Então, isso é algo que está associado aqui, e a gente tem que estar atento para conseguir diferenciar e ver o que efetivamente é uma resposta à Covid-19 e o que é o que no comércio a gente chama de uma medida disfarçada, né, mas que efetivamente visa a criar um mercado muito mais protecionista, né, e observar que tipo de respostas são possíveis, desejadas, e, sobretudo, pensar criticamente sobre elas a partir de uma perspectiva de países em desenvolvimento. Bom, depois dessa larga introdução, que conecta um pouco, acho que, com as ideias que o Lucas trouxe, queria falar um pouco, e eu tenho alguns slides que eu não vou efetivamente projetar todos, mas eu acho que eu consigo aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, tá funcionando. Tá funcionando. Aqui tem uma foto minha de mais ou menos uns 10 anos atrás. Mas eu queria agradecer aos meus alunos que me ajudaram a elaborar esses slides. Então, eu queria...
uma foto certamente fora do contexto de quarentena, né? Totalmente, né? Fora de qualquer contexto, eu diria. Mas, enfim, queria pensar um pouco, que é um pouco, acho que o que o Lucas trouxe aqui é que a gente pode observar as políticas e a regulação de investimento, políticas e regulação de comércio sobre várias perspectivas, né? Então, acho que porque a gente, para a proposta aqui de conversar um pouco com vocês hoje, eu queria tentar delimitar um pouco mais a discussão, né, com algumas propostas de encaminhamento e apresentação, talvez, de algumas teses, assim, eu acho que talvez um pouco mais otimistas dentro de um cenário tão pessimista que a gente vive, assim, né. Então, eu queria falar um pouco sobre a Covid e como eu vejo que ela já vem impactando, né, as políticas e, sobretudo, o que a gente considera como sendo um direito internacional, uma regulação internacional sobre essas políticas de investimento estrangeiro direto. E eu queria olhar especificamente para a América Latina, enquanto categoria de análise nossa aqui, né? Então, vamos lá. Acho que a pergunta, na verdade, que eu queria trazer e conversar um pouco com vocês é um pouco assim, pensar sobre a Covid-19 no momento que a gente vive e pensar sobre o regime que regula as relações de investimento no mundo, um regime global de investimentos, né? E a partir desse contraste, pensar assim, o que efetivamente muda, né? Será que a gente está diante de um elemento novo que vai fazer com que a forma como essas relações são estruturadas vai efetivamente mudar substancialmente? Ou será que é um pouco mais do mesmo, talvez um pouco com uma magnitude maior e que faça com que a gente tenha esse tipo de conversa hoje, né? Então, o meu argumento, eu vou falar brevemente sobre como essas relações são estruturadas, né? Para quem talvez tenha menos, pensando sobretudo em alunos e alunas que talvez não tenham a exata percepção de como essas relações são estruturadas. Então, vou fazer um resumo muito breve. Mas para sustentar um argumento, o meu argumento aqui hoje é que eu acho que pouca coisa muda no sentido de a gente pensar as políticas e a regulação de investimento no plano global, né? O que eu acho que é importante da discussão do impacto do coronavírus e das respostas que vem acontecendo é que eu acho que isso eu acredito também que valha para as políticas de comércio, é que eu vejo que, dada a gravidade, a magnitude dessa crise, né, e tudo que ela implica, ela vai, ao invés de não necessariamente abrir assim um novo campo ou abrir novas estruturas, eu acho que ela vai acelerar um processo, né, em andamento. Então, se a gente observava uma agenda de aprofundamento de regras liberais no comércio internacional, né, e também antiliberais, se a gente for pensar pelo lado da China, me parece que essa crise ela vai acentuar, ela vai acelerar esses acontecimentos de coisas que já vinham acontecendo, né? E por isso que eu acho que, assim, se a gente pensar no campo dos investimentos estrangeiros, ele é uma agenda de interesses que já estava em crise, né? E a gente já pensava respostas a essa crise. E o meu argumento aqui é que essa crise ela vai ser acentuada, né, pelo que a gente está vivendo com a Covid. Logo, as falhas que a gente já identifica desse regime também vão ser potencializadas, né? O que vai fazer, na minha perspectiva, também aumentar as respostas a essas falhas potencializadas. E aqui que eu acho que entra a contribuição dos países em desenvolvimento e, sobretudo, se a gente pensar a partir desse categoria analítica de América Latina, que é um movimento de backlash, assim, de resposta e de reação a um regime que se a gente for usar de expressões de uma literatura mais crítica, bastante
opressor, opressivo, né, em vários setores da nossa sociedade. Então, por isso que eu acho que esse esgaçamento da crise, na verdade, é uma oportunidade muito positiva, né, para nós, enquanto acadêmicos, e se a gente pensar no Brasil enquanto agente de mudanças de políticas públicas, para a gente observar esse movimento de reação como uma janela de oportunidades para tentar convencer ou buscar mudanças que são positivas para esse, digamos assim, para esse continente ou para esse subcontinente aqui da América Latina. Então, para a gente possa repensar o nosso engajamento enquanto América Latina, enquanto Brasil, a esses compromissos que a gente assume, tanto em agendas comerciais, quanto em agendas de acordos de investimento, né, que pautam esses compromissos que a gente tem. Queria levantar alguns dados, e eu acho que eu vou abreviar um pouco essa minha apresentação, mas uns dados mais para situar o nosso debate, né? Então, o Lucas, quando falou sobre a questão das estruturas de investimento, o Lucas situou muito o debate na esfera da Organização Mundial do Comércio, né? E se a gente olha para as políticas de investimento e onde elas são, onde a gente assume esses compromissos, né? Essas políticas de investimentos e os compromissos que os países assumem, eles acontecem não num espaço multilateral como o da Organização Mundial do Comércio, mas eles vão acontecer em espaços de acordos bilaterais, esses acordos bilaterais de investimento, né? E esses acordos, eles não são poucos, né? Então, hoje a gente tem um número de quase 3 mil acordos de investimentos no mundo, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem um regime de investimentos sobre o qual, na verdade, quase a totalidade de países, se não a totalidade de países do mundo, tem pelo menos um tipo de acordo de investimento, né? E esses acordos, eles têm uma estrutura bastante, eu diria, assimétrica, né? Porque ele é um tipo de acordo que foi pensado para responder a um período específico da nossa história econômica, né, em que você estava preocupado efetivamente de promover essas políticas associadas ao chamado consenso de Washington, de privatizações, né, regulações liberais, proteção do capital e, sobretudo, a proteção do capital quando esse capital é internacionalizado. Então, pensando sobre, por exemplo, criação de fábricas, né, fora do ambiente do seu estado de origem. E esse capital, ele geralmente, o fluxo normal sempre foi de o capital oriundo de países desenvolvidos, de empresas, né, com sede em países desenvolvidos, investindo em países em desenvolvimento. Então, você vai ter, na verdade, um tipo de acordo que é extremamente protetivo desse capital estrangeiro, dessa propriedade privada, né, em detrimento das políticas públicas dos estados que recebem, né, que vão ter, eventualmente, a sua margem de manobra para políticas sociais, como, por exemplo, políticas relacionadas à saúde, que vão ser fortemente impactadas diante desses compromissos que são assumidos, né? E isso vai dar, na verdade, vazão a uma série de disputas, né? Disputas internacionais entre investidores estrangeiros que podem efetivamente acionar esses estados, né? Por conta de políticas que esses estados assumem. Esses números de casos de investidores contra estados, né, por conta de suposto prejuízo aos investimentos estrangeiros no território de um outro estado, eles só vêm crescendo. E o que eu imagino, na verdade, é que as medidas que vão ser adotadas em resposta à Covid-19, elas vão, então, potencializar o número desses casos, né, dessas disputas de investimento. Aí que eu falo desse esgaçamento do regime, e esgaçamento e também de uma maior ou uma publicização de o quão problemático é esse regime, sobretudo para os países em desenvolvimento.
E aqui é só um dado que eu acho que é importante, mas que ilustra um pouco qual é a geografia ou qual é a cartografia, enfim, não sei se estou usando o termo certo aqui, mas quais são as características desse regime, né? Então, você vai ver que assim, os estados que mais sofrem demandas de investimento são os países em desenvolvimento, né, que é onde recebe esses investimentos. E aqui a gente observa que os países da América Latina têm uma participação muito grande, né? Sobretudo aqui a Argentina, o estado com o maior número de casos, né, contra o Estado argentino, sobretudo diante de uma outra crise que a gente teve, que não foi uma crise global, mas foi uma crise que afetou particularmente a Argentina no início da década de 2000. Mas a gente tem Venezuela, a gente tem aí México, mais recentemente Colômbia, Peru. São casos que são países que são fortemente impactados por esse regime de investimento. E do outro lado, do polo que traz esse tipo de disputa, essas reclamações são os polos de países desenvolvidos, né? Bom, e isso dentro desse contexto, dentro dessa estrutura aqui que a gente tem desse jogo entre países desenvolvidos em desenvolvimento e compromissos assumidos, de novo, voltando ao meu argumento, eu suspeito que a gente vai observar um número muito grande, talvez uma enxurrada de novos casos, né? E aqui, de novo, a América Latina vai estar na dianteira, né, desses novos casos, por questões que aqui potencializados por respostas à crise de saúde relacionada ao Covid. Então, por exemplo, a gente já tem notícias, né, de algumas medidas que vêm sendo adotadas no campo em resposta ao Covid-19 em países na América Latina, e como isso vai se chocar com esse regime constituído de investimentos, né? Então, por exemplo, Guatemala, isso assim, são só exemplos, né, de algumas medidas. A Guatemala, que decidiu banir voos oriundos, né, ou indo para a América do Norte, congelamento dos pagamentos de hipotecas e cartões de crédito e adiamento de pagamento de serviços públicos essenciais em El Salvador, suspensão de pagamentos de pedágios no Peru. Tudo isso afeta diretamente interesses de empresas, de investidores estrangeiros que estão dentro desses países e que têm concessões nesses tipos de serviços, né? Então, aqui a gente já vê que, no caso do Peru, já tem casos trazidos contra enfim, resposta a esse tipo de medida. Aí eu mapeei, eu não sei se eu acho que eu vou encerrar, só vou falar só mais sobre esse slide aqui, depois a gente encerra, a gente pode talvez abrir para uma conversa, mas eu mapeei alguns tipos de respostas mais comuns que eu tenho observado, né, no campo de investimentos, né, e como diferentes setores da sociedade têm se organizado e emitido respostas à crise do Covid no que diz respeito a investimento, no que diz respeito, sobretudo, a disputas de investimento com impacto tão negativo em países em desenvolvimento. Então, é claro que a gente tem o setor privado aqui representado por escritórios de advocacia que têm feito um serviço, um trabalho de mostrar, sobretudo para investidores estrangeiros, como essas medidas adotadas por esses países podem ser questionadas dentro desse regime e esses países vão ter que compensar esses investidores, o que eu acho que é bastante perverso, porque assim a gente vai ver logo mais países tendo que escolher entre compensar os seus investidores estrangeiros por digamos assim, por violação desses acordos de investimento, em detrimento de usar esse mesmo, digamos, orçamento na recuperação da economia desses países, ou mesmo na recuperação de vidas, né? Aplicar o sistema de saúde desses países, né? Então, acho que a gente vai ter esse desgastamento de novo. Instituições arbitrais que administram essas demandas também se posicionando para conferir eficiência nesse processo e fazer com que a Covid-19 não ocasione o maior, digamos assim, que não afete na eficiência da administração da arbitragem nesse processo. Você tem organizações internacionais como o G20 tentando oferecer respostas para ajudar os países em desenvolvimento nesse momento de crise.
e você tem algumas sociedades ou alguns órgãos da sociedade civil, né, tentando pressionar essas comunidades de arbitragem, sobretudo, para que eles não para que eles cessem essas arbitragens, sobretudo para que eles não iniciem arbitragens que sejam relacionadas com medidas de saúde, Covid, e que em alguns casos também para que eles retirem a possibilidade que tem, através desses acordos, que os investidores possam processar esses estados, né, em resposta ao Covid-19. Eu tenho algumas sugestões, na verdade, de como eu acho que a gente pode se aproveitar desse movimento para repensar o papel dos países em desenvolvimento no seu engajamento com esse regime, né? Mas talvez eu deixe para um pouco mais para a nossa conversa. Queria retomar, então, um pouco, talvez voltar aí, eu acho que o debate geral, e conversar um pouco com o Lucas, e talvez, se tiverem perguntas, responder a essas perguntas também. Obrigado, Fábio. Lucas, eu estou recebendo uma pergunta, mas ele ainda está escrevendo. Se você quiser pontuar qualquer coisa, à vontade. Na verdade, enfim, eu quero elogiar o Fábio pela apresentação, acho que é muito intrigante. E fiquei com vários pontos aqui. Acho que um ponto que o Fábio coloca, e que de certa forma, nós certamente convergimos, e que estava um pouco na minha fala, é que é impressionante como o contexto de crise causado pela pandemia, em vez de ele levar a ideia de reformulação de novos modelos, por vezes aprofunda, né, a crença que movia as políticas anteriores. Então, está por trás disso que o Fábio falou, está por trás do que eu falei também, né? Quer dizer, você tem um contexto de pandemia, de crise, e a resposta parece que é a tradicional e a de sempre, né? Você liberaliza, você abre novos mercados, você assina novos acordos, na esperança de que isso gere um crescimento e o crescimento transborde para o resto da sociedade. Então, às vezes é difícil, Fábio, ser otimista nesse contexto, né? Porque parece que quanto mais contrário e mais conflituoso é o cenário, parece que gera um efeito paradoxal, que é o reforço das crenças anteriores nos mesmos modelos políticos e econômicos que esse país tem à disposição. A gente vê isso, obviamente, de maneira muito clara no Brasil, não arrefeceu em nada o discurso liberal, pelo contrário, né? Quer dizer, a disposição em assinar acordos continua com a mesma força e no mesmo modelo de acordo. E aí eu ia te fazer são duas perguntas, na verdade, bem pontuais, assim. Uma primeira relativa ao Brasil, quer dizer, o Fábio tem um trabalho muito relevante sobre os modelos brasileiros de acordo de investimentos, né, os chamados SFIs. E aí eu ia perguntar, Fábio, de maneira muito pontual, se tu tens notícia de alguma mudança na posição brasileira em relação a esses acordos de investimentos como instrumento mais adequado de regulação de proteção e promoção dos investimentos estrangeiros. Essa é uma primeira pergunta pontual. E uma segunda, que eu concordo contigo, e ao final da tua exposição, quando tu analisa esses possíveis impactos, né, do combate à Covid, que podem gerar sobre a proteção de investimentos estrangeiros, as consequências sobre isso, né, num processo internacional de arbitragem. E aí eu me pergunto se as exceções que porventura estão presentes nesses acordos se dariam conta dessas políticas domésticas que tu acabaste de apontar. Né? Se eu teria alguma chance de enquadrar isso dentro desses regimes de exceções. Tá? Porque de maneira geral, é muito impressionante. O quadro que tu pinta é o quadro que a gente conversa muito, que é como essas políticas, como esses instrumentos, são instrumentos que geram impacto significativo sobre as políticas públicas domésticas, né? Ou seja, limitam. Então, quer dizer, eu acho que se tem uma coisa no meu trabalho, no teu trabalho, como a gente aponta a maneira como esses instrumentos internacionais são utilizados como instrumentos indutores de reforma doméstica, né? Não só indutores de reforma doméstica, mas como isso constrange a margem de ação do Estado para uma série de políticas públicas. Que, sob a perspectiva liberal, é sempre lido de uma maneira positiva, né? Porque você diminui a arbitrariedade estatal,
E no nosso argumento é pelo contrário, né? Como isso pode restringir a margem de ação do Estado para políticas, por exemplo, relacionadas ao meio ambiente, para políticas relacionadas à saúde pública, no caso agora, ou mesmo de maneira geral políticas de desenvolvimento. Então, o que eu te pergunto é isso: as eventuais cláusulas de exceção previstas nesses acordos dão conta dessas medidas relacionadas à saúde pública? Fábio, só para complementar, eu agradeço a pergunta que o Lucas trouxe, mas tem uma pergunta do Diego Aze que vai complementar, e aí acho que trazendo a pergunta dele pode ajudar você a elaborar uma resposta, enfim. O Diego agradece ao Lucas e a você, Fábio, pela exposição, e ele gostaria de perguntar como que vocês avaliam a capacidade da China em liderar investimentos no período pós-pandemia e quais as oportunidades que o Brasil teria nesse contexto. E qual é o futuro para as ACFIs do Brasil, as nossas ACFIs? Ótimo. Tá. Eu começo? Não sei, Lucas, quer... Não, acho que você pode responder as duas do Lucas e aí depois a gente passa para... que eu acho que a do Diego tá também relacionada, assim, eu posso... Tá. Acho que elas estão conectadas, né? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Sempre depois que eu falo, eu sempre fico com a impressão de que nada fez sentido. Mas obrigado, Lucas. Obrigado, Diego. Enfim, eu acho que o Lucas e o Diego levantam questões que são muito, muito relevantes e que são, assim, questionamentos que eu tenho, né? E aqui eu compartilho que esse trabalho de investimentos, sobretudo que feito, né, sobre os ACFIs que o Lucas mencionou, e também agora sobre investimento chinês, eu compartilho com a nossa querida amiga e colega, a professora Michele Raton Sanches Badin, da FGV de São Paulo, né? E eu, a Michele, o Lucas, nós conversamos muito sobre esses temas, então é uma agenda comum, é um trabalho comum de nosso, né? Enfim, a questão dos acordos de cooperação e facilitação de investimento do Brasil, né? É um modelo muito, muito interessante, sobretudo porque, da forma como eu vejo, nesse momento aí de crise, a crise dos investimentos, como eu disse, ela não é de agora, ela já vem de algum tempo, e alguns países têm pensado em oferecer respostas que são diferentes, em alguma medida, dessas respostas de aprofundamento de políticas neoliberais, né? Então, se a gente vê, por exemplo, alguns países impulsionando o aprofundamento de políticas liberais, assim, né? A gente tem alguns países que assumem uma posição um pouco mais, talvez, cética e na medida do que é possível para a sua margem de atuação, né? Porque a gente tem que pensar, o Brasil é, sim, uma economia emergente, mas ainda é um país periférico no sistema capitalista. Então, qual é a margem de manobra e de influência que ele pode ter, né, no sistema global? Mas, assim, o Brasil, partindo dessa perspectiva, o Brasil criou um modelo, né, que é esse modelo de cooperação e facilitação de investimentos, que eu acho que é bastante interessante, e eu classifico esse modelo como um modelo mais simétrico, né, das relações entre direitos e obrigações do investidor versus direitos e obrigações do Estado, né, e uma preocupação maior com esse espaço, essa margem desse espaço regulatório de políticas públicas que o Lucas falou, né? Então, a manutenção desse espaço de políticas regulatórias dentro dos estados que recebem esse investimento. Então, acho que esse modelo brasileiro tem essas contribuições, tem um foco muito forte em mecanismos de prevenção de disputas também, né? Que eu acho que é uma contribuição interessante. E a pergunta que o Lucas faz daí é, bom, para onde vai esse tipo de agenda, né? Que é uma pergunta que a gente tem se feito e tem colocado, acho que desde digamos assim, depois do impeachment ou depois do golpe, como queiram chamar, porque esses acordos de investimento eles vêm sendo gestados e negociados, sobretudo, são negociados no governo Dilma, né? Ainda que eles sejam gestados ali desde o governo Lula.
Então, no governo Dilma, é quando a gente começa esse processo de assinatura de acordos de investimento com o modelo brasileiro de SFIs, né? Com países na África e com países na América Latina, sobretudo. A pergunta, enfim, foi, bom, no momento em que o Temer assume, ele já dá essa, digamos assim, uma sinalização para políticas mais liberais. A pergunta é, será que a gente vai manter esse modelo ou será que ele vai, enfim, ser substituído por um outro, né, engavetado? E esse tipo de pergunta vai permanecer agora no governo Bolsonaro também, né? Que ainda, acho que assim, a sinalização, acho que daí a gente até pode discutir aqui com o Lucas o quão liberal é esse nosso governo, né? Mas assim, pensando de uma perspectiva econômica, acho que tem uma tentativa, pelo menos, né, ali desse tipo de encaminhamento. E daí a pergunta é, será que esse modelo cai? E a resposta que eu venho observando até agora é que não, né? Quais são as hipóteses? Talvez ele seja porque, bom, primeiro é que ele é um modelo que foi... eu não consigo caracterizá-lo como um modelo que esteja associado necessariamente a uma política do governo Dilma, né? A uma certa visão do Brasil, né, que seja muito necessariamente associada com digamos assim, talvez com uma percepção mais para a esquerda. Eu acho que ele é um modelo gestado por uma burocracia estatal brasileira, né? Eu acho que tem esse poder muito forte da burocracia, e por isso que eu acho que ele se sustenta, né? Porque essa burocracia ela permanece e ela continua conseguindo avançar com esse tipo de assinatura de acordo, tanto que acho que é uma questão de um mês, há um mês atrás, o Brasil negociou com a Índia, né? Assinou esse acordo de facilitação e cooperação de investimento com a Índia já sob o governo Bolsonaro. Então, me parece que a tendência é permanecer. Talvez, enfim, acho que é uma questão para se pensar futuramente, é que talvez se efetivamente o Brasil venha a se aproximar mais dos Estados Unidos, se a gente vier a ter algum tipo de acordo com os Estados Unidos, aí talvez, não sei, se for uma exigência dos Estados Unidos, talvez a gente veja uma tentativa de mudança, né? Mas é muito cedo para dizer. E a minha suspeita, hipótese, é que o que poderia vir a acontecer é a gente ter mais de um tipo de modelo coexistindo, mas eu acho que esses acordos vão permanecer. Essa seria a minha aposta, né? A segunda pergunta do Lucas, eu não quero me estender tanto assim, mas é com relação às exceções, porque esses acordos de investimento sobre os quais eu falei, eles incluem no seu texto possibilidade de, por exemplo, adotar medidas de saúde pública que, sim, causam um efeito negativo no investidor estrangeiro, né? Então, por isso, violariam os compromissos de investimento que o país tem com o investidor estrangeiro e com aquele outro país, mas eles estariam excepcionados por essa cláusula que existe nesses acordos que dizem, quando for uma medida que é por um fim legítimo, como proteção da saúde pública ou questões ambientais, por exemplo, também são bastante presentes nessas exceções, esse país poderia adotar essa medida sem que isso significasse uma violação do tratado e sem que isso significasse, consequentemente, que é o que realmente importa, uma compensação financeira para aquele investidor, né? E daí a pergunta do Lucas é se essas exceções dão conta, né? Olha, aí a resposta é que, assim, sinceramente, esse tipo de exceção, elas são gestadas em tratados mais recentes, né? Sobre os quais a gente não tem uma interpretação, né, ainda. Então, a gente não sabe se vai dar conta. A gente tem uma experiência de arbitragens anteriores que alguns tribunais mais sensíveis a esse tipo de políticas públicas têm feito uma manobra para conseguir, eventualmente, digamos assim, honrar um espaço mínimo de políticas públicas, né, para esses estados. E aqui eu gostaria de mencionar especificamente um caso recente que é da Philip Morris contra o Uruguai, né, em que era uma medida de saúde pública e tal, e a Philip Morris, quanto investidora, disse, não, isso aqui reduz o meu lucro, então o Uruguai acaba com essas suas políticas. E o painel, enfim, os árbitros disseram que, não, isso é uma política pública que deve ser honrada porque ela não é uma política arbitrária, inclusive ela é defendida e
o Uruguai só está adotando porque é uma sugestão da própria Organização Mundial da Saúde. Então, há aqui um consenso científico e tal. Só que hoje a gente vive num outro momento também, né, de relação que a gente tem consciência. Não, e outro contexto, e Fábio, uma coisa, desculpa te interromper, e só uma coisa que às vezes a gente não dá o devido valor, né, que é, mesmo que a exceção te proteja, entre aspas, você já deu início a um processo arbitral, né, quer dizer, você já tem custos, você já tem um elemento implícito, e que não é direto, mas que é indireto, que é de um certo controle, um certo medo também sobre o gestor público no desenvolvimento de determinadas políticas, né? Total, que é o chamado chilling effect, né? Exato. Então, assim, então, você... Fala. Não, é que você saber desse processo, saber que você corre o risco de uma arbitragem desse tipo, né, já influencia para que você não tome determinadas medidas. Eu acho que essa que é a questão, né? Então, assim, você tem medidas que são legítimas, que são para o interesse público da sua comunidade, você já não adota porque você sabe que você pode ser processado, né? E assim, com prejuízos enormes para o erário público, né? Se a gente for pensar o quanto o valor, né, desses danos aí que esses estados têm que pagar. Então, né? Eu acho que uma discussão que é super interessante, que eu gosto, assim, que é no seguinte sentido. Eu acho que esses acordos eles estão errados, tá? Maria, talvez seja a minha forma mais idealista de ver o mundo, assim, eles estão errados porque, assim, na verdade, você está através desses acordos você está super limitando a soberania do Estado, né? Do Estado para promoção do que ele deve fazer. E daí, na verdade, o que eu acho errado e equivocado e que eu critico é porque, assim, isso que a gente está chamando de exceção, na verdade, é o exercício de soberania nacional, né? Então, assim, como é que você coloca isso como uma exceção e vai dizer que as relações de investimento elas são mais importantes sobre toda e qualquer outra coisa, né? Então, por isso que eu acho que é um regime muito desequilibrado em que você tem uma cláusula lá que é mínima e que corre a chance de ser interpretada contra o Estado na maior parte das vezes, né? E num contexto de um instrumento que foi gerado no momento em que se não depositava nenhuma esperança no sistema jurídico nacional desses estados, né? Quer dizer, exato. A gente pode falar o que quiser, mas não que não há Estado de Direito, que não há devido acesso ao judiciário nessas condições. Exato. Então, acho que isso é muito grave. E daí, então, assim, eu acho que, assim, para além de pensar se elas dão ou não conta, é tipo assim, a minha pergunta mais retórica é assim, será que esse é o modelo que a gente deve esperar para responder esse tipo de pergunta, né? Eu acho que tem um problema sistêmico que é muito pior, né? Que eu acho que é muito mais grave, que é assim, talvez dê conta, mas assim, tá errado, né? Tipo, tá bem errado. Então, assim, e depois eu acho que para encaminhar para a pergunta que o Diego fez, que também é super importante, que é sobre o papel da China, né? E a China enfim, um ator assim que é um understatement não dizer que é super importante no cenário internacional, né? Mas é interessante observar como a China passa da década de 80 para cá como sendo um estado que só recebia investimento para ser um grande investidor estrangeiro, né? Sim. E daí o que isso significa em termos dos acordos, né? Então, mas sobretudo pensar do papel que a China tem no Brasil hoje, né? Que eu acho que é muito importante. Então, assim, a China, sobretudo com a nossa última crise econômica, eu estou falando ali 2015, 2016, em que a gente viu os investimentos estrangeiros no Brasil, tradicionais investidores estrangeiros se arrefecerem, né? A gente tem um contexto ali também de Lava Jato, em que as empresas investigadas na Lava Jato são também grandes investidores nacionais no Brasil, e essas empresas começam a abrir esse mercado, novos investidores, os investidores estrangeiros tradicionais também saindo ou investindo menos no Brasil, e isso você abre um espaço muito grande de um mercado brasileiro para investimentos, né?
e um apetite de investir super forte da China, né? Então, os dados mostram, assim, tipo, a entrada de capital chinês em setores super essenciais no Brasil, né, como telecomunicações, é o que a gente está discutindo, mas, sobretudo, energia elétrica, né? Mercado de energia no Brasil sendo tomado pela China. Então, isso é o que está acontecendo, né? O que vem acontecendo, né? Nos últimos anos. Então, isso é muito importante. Esse é um projeto que a gente está trabalhando agora também, que é sobre investimentos chineses no Brasil, né, e quais são os impactos disso. E tem um caso que é muito interessante, daí trazendo aqui para o estado do Rio Grande do Sul, que é o seguinte, que é algo sobre o qual eu tenho pensado também. Mas a gente tem no estado do Rio Grande do Sul hoje 3/4 do mercado de fornecimento de energia elétrica é dominado por empresas chinesas, né? E existe um planejamento de uma privatização mais acentuada ainda no mercado de energia aqui no estado do Rio Grande do Sul e que o principal bidder, assim, né, para preencher o restante dos 25% é de novo investidor chinês. Então eu brinco assim, eu fico pensando assim que tipo a China vai decidir se ela pode ou não fazer um apagão no estado inteiro do Rio Grande do Sul, né? Então aqui você tem uma ingerência direta assim de um investidor estrangeiro em um estado da federação, num setor estratégico, né? Num setor estratégico. Então assim, eu acho que é algo que a gente tem que estar olhando e pensando criticamente, né, sobre para onde a gente está indo, né, no Brasil, porque eu vejo assim que tem essa coisa assim, bom, mas a gente precisa desse capital estrangeiro. E eu não estou negando, negando ou digamos que, porque assim, algo que é muito comum hoje, sobre que a gente não falou muito, mas são esses processos de limitação de capital estrangeiro, sobretudo chinês, né, em economias Austrália, então através de processos que eles chamam de screening, né, cada vez mais, eu acho que eu até recebi uma notícia agora durante a nossa fala sobre de uma medida nova nos Estados Unidos também contra a China, do Senado, eu acho que foi agora, deixa eu ver se eu localizo, mas enfim, muitos países têm pensado e o Brasil, diante da crise, tem dito, não, venham, sabe? Então tem uma lei nova que barra empresas chinesas em bolsas dos Estados Unidos, que acabou de ser aprovada pelo Senado americano. E que os Estados Unidos já fazia em setores de tecnologia e setores militares, né? Inclusive, eles faziam algum paralelo entre tecnologia, eles faziam uma conexão que às vezes não era de maneira direta entre tecnologia e defesa para justificar a possibilidade de limitar investimentos estrangeiros. E que todo é um argumento que é importante tanto, para comércio quanto investimento, que é esse argumento da segurança nacional, né? Exato. E é, tipo, usado, às vezes, de uma forma, sei lá, um pouco mais arbitrária, né? Não só os Estados Unidos, como a Europa nas últimas semanas, a Itália especificamente também promoveu para o Poder Legislativo um projeto de lei que impedisse que a China entrasse em serviços estratégicos da Itália. Sim. Legal. Professor Lucas, tem alguma coisa para pontuar sobre a pergunta do Diego também? Não, acho que não. Enfim, nós já discutimos. Eu acho que só queria reforçar o meu agradecimento ao Fábio por ter topado essa conversa. Quer dizer, acho que o Fábio, além de um amigo pessoal de longa data, né, é um grande parceiro de trabalho, e acho que várias das questões que a gente vem discutindo aqui, a gente discute no nosso cotidiano, e é bacana dar essa amplitude aos nossos debates. E, de resto, acho que só reiterar que o Fábio está convidado também a participar sempre das nossas iniciativas da UFABC, e quiçá superado essa quarentena e essa pandemia, né, de maneira presencial ainda aqui em São Paulo. Legal. Antes da gente encaminhar para uma finalização, eu queria perguntar também, porque é uma coisa que eu tenho lido bastante nos últimos tempos, sobre teorias da dependência, enfim. Então, à luz das teorias da dependência, eu queria perguntar tanto para o Lucas quanto para o Fábio duas coisas. Uma delas vocês falaram sobre os investimentos da China no Brasil e como isso compromete a autonomia brasileira com relação aos seus recursos estratégicos. Eu queria saber se existe uma projeção chinesa de investimento também nos outros países da América do Sul e da América Latina.
Essa é a primeira pergunta. E dois, se vocês veem no Brasil de hoje uma diferença considerável de política externa comparada com o período 2003, 2015, que é o governo do PT, em relação a integrar a América do Sul, tanto a gente pode ver com iniciativas como a Unasul, enfim, se você vê essa diferença de integração da América do Sul e como que isso compromete a autonomia do bloco, da região, para lidar com questões internacionais, para entrar com poder autônomo em discussões com as potências mundiais, e como que o Brasil vem perdendo esse papel de potência regional, potência média, como que isso compromete as relações entre os estados fora a América do Sul? Eu começo ou quer começar, Fábio? Pode começar, Lucas. Hã? Pode começar. A primeira pergunta é feita sob medida para o Fábio, que tem trabalhado com isso, tem informações profundas. Esse é um tema que, enfim, eu não tenho explorado tanto, são investimentos chineses no Brasil e na América Latina. E a tua segunda pergunta, João, sim, acho que é uma diferença brutal. Eu estava com medo que você perguntasse explicitamente sobre política de comércio, e a resposta ia ficar um pouco mais complexa, né? Que a gente ia ter que ir andando de quase de 2 em 2 anos a partir do governo, no final do governo Lula. Mas, de maneira geral, tu perguntou sobre integração regional. Sim, aqui o corte ele é profundo, né? E é um corte que começa, sobretudo, também com o governo Temer, né? E aí toma uma natureza muito mais específica agora no governo Bolsonaro. Acho que há uma outra perspectiva de integração, né? Quer dizer, a integração naquele sentido que nós trabalhávamos mais clássico, de instrumentos políticos de integração regional, essa é uma integração que vem sendo deixada de lado, e não é recente, né? Na verdade, acho que a gente aprofunda esse processo agora. E agora o debate sobre integração é basicamente um debate a partir da ideia de integração por meio da integração de mercados, por meio de instrumentos de livre comércio, né? Basicamente é o que eu tenho acompanhado nos discursos de integração regional, é basicamente isso. Simplesmente é um modelo de integração regional consubstanciado num processo de assinatura de acordos, preferencialmente bilaterais, de livre comércio com parceiros da região e com parceiros de fora da região, né? As poucas vezes em que a Argentina, ou mesmo Uruguai, ou Paraguai, mas sobretudo a Argentina é trazida à baila, é trazida de uma maneira negativa e pejorativa, né? Como se representasse um entrave num processo negociador mais profundo e mais liberal do Brasil. Então, assim, de maneira direta, eu te diria que sim, há uma quebra significativa, né? E que toda aquela ideia de integracionista, mais clássica e tal, é deixada de lado. Quer dizer, hoje o discurso se dá unicamente numa dinâmica de aproximação por meio de instrumentos de comércio, e o Mercosul tratado muito mais como um entrave em inserção internacional do Brasil do que propriamente um instrumento de política externa brasileira. Não sei se o Fábio concorda. Sim, sim, e eu queria então só de repente conduzir a pergunta da China, daí sobre que o João fez sobre o quanto essa ascensão de interesses econômicos ou investimentos, sobretudo através de investimentos na China, é algo particular do Brasil, ou se a gente vê isso na América Latina, e a resposta é que é um processo, na verdade, existe uma ascensão de investimentos chineses na América Latina, mas assim, indiscutivelmente, né? O Brasil claro, pelo tamanho do seu mercado, o Brasil e pela, acho que assim também importância estratégica do Brasil, me parece que existe não sei se é uma preferência, eu diria assim, mas assim, eu me lembro, eu estou tentando buscar os dados aqui, mas se eu não me engano, assim, a grande parte dos investimentos, os principais investimentos, elas estão alocadas no mercado brasileiro, né? Mas sim, a América Latina toda está sendo impactada por investimentos chineses também. Até houve em março, no início de março, antes das políticas de assim, o nosso lockdown relativo aí, ou políticas de isolamento social, houve um encontro na Argentina promovido pela Universidade Nacional de San Martín e
e com algumas agências de fomento internacional para discutir, sobretudo, investimentos chineses na América Latina, né? Então e até eu posso depois compartilhar, porque todo esse seminário está disponível online para quem tiver interesse, né? Então isso é um tema que tem sido pensado e acho que é um tema muito, muito importante, porque o que se observa também, João, é que essa política da China, que de bastante agressividade para o global, que eles chamam, para ir para abrir, para explorar outros mercados, ela tem causado alguns problemas, né? Sobretudo, o que se fala é o chamado armadilha de endividamento, né? O chamado debt trap, que alguns países têm já sofrido, né? Alguns países da África, sobretudo, porque a China, a forma como ela tem entrado, sobretudo através de um arcabouço que eles chamam de Belt and Road Initiative, né? É através de projetos de infraestrutura. Então, o que ela faz? Ela diz, ela faz os seus memorandos de entendimento dentro desse arcabouço do Belt and Road e traz para esses países que não têm, enfim, que são pobres, na verdade, ela diz, a gente vai colocar aqui, a gente vai construir estradas, a gente vai construir pontes, a gente vai construir, enfim, rodovias, o que for necessário, né? E vocês vão pagar, e a gente faz um acordo aqui que vocês vão nos pagando, né? E daí essa forma de pagamento que é bastante obscura, assim, né? Alguns países pagam através de recursos naturais, como é o caso da Angola, que paga através de petróleo, né? E outros países que eu tenho tentado explorar, a gente não consegue entender qual é o tipo de arranjo que eles fazem. Mas o que tem aparecido, e que é bem interessante, que eu estava lendo esses dias até numa notícia, acho que saiu no New York Times, é como a China vai responder a isso, porque assim, a China tem uma agenda que é de ser ela tem uma tentativa de gerar confiança, né, em outros parceiros, de que ela é um parceiro confiável, né? Então, assim, como que ela vai responder no sentido assim, quando esses países se endividam e a resposta é que a China, como pagamento dessa dívida, você vai ter que entregar assim grande parte do seu país e desses projetos para a China para pagar o endividamento, né? E alguns países têm reclamado disso. E daí a pergunta que está no ar é como a China vai responder a isso, porque a forma como ela vai responder vai dizer muito sobre o tipo de parceria que ela quer estabelecer. Se ela vai ser, digamos assim, perdoar um pouco a dívida ou tentar renegociar, ou efetivamente capitalizar isso, que talvez tenha sido o objeto, o que elas pensavam inicialmente, eu não sei, né? Mas eu acho que isso está um pouco no ar, e eu acho que essas lições que têm acontecido fora da América Latina, eu não tenho notícias desse tipo de digamos, controvérsia na América Latina, eu acho que é algo que a gente, aqui na América Latina, tem que ter muito presente, né? Ainda que, pensando no caso brasileiro, nós não façamos parte do Belt and Road ainda, né? Mas os instrumentos são muito parecidos, né? O tipo de engajamento é muito parecido também. Então, acho que esse é um ponto importante para pensar, assim, né? Na América Latina, mas é dentro de um contexto global da China como esse grande player internacional. É muito legal, e eu vejo, aí pode ser que eu esteja viajando também, eu vejo uma semelhança muito grande com o que era a política externa brasileira durante os 2 mandatos do governo Lula. É claro que a gente não tinha a mesma capacidade de negociação que a China tem hoje, enfim, e a gente não tinha a mesma agenda da Rota da Seda chinesa, mas o que o Brasil fez com a América do Sul, a partir do BNDES, investimento de infraestrutura nos países vizinhos, também dava essa sensação de parceria com os estados, dava à Argentina, à Venezuela, enfim, a possibilidade de negociação com o Estado brasileiro, e aí, junto do grupo, colocava uma autonomia, dava uma posição de autonomia para fazer negociações com os estados fora da América Latina, com potências grandes, como os Estados Unidos, potências regionais europeias, enfim. Então, é uma pena, na minha perspectiva, é uma pena que o Brasil tenha deixado de agir
com essa integralização política e econômica na América do Sul, porque dá espaço para uma dependência econômica e política entre os países latino-americanos com a China, sabe? Então, o Brasil ele tinha um papel muito importante, a partir do que eu vejo, de investidor na América Latina e de garantir esse papel de parceria com os estados vizinhos que foi se perdendo. Hoje é completamente, eu não vejo mais a mesma postura da política externa brasileira do que a gente tinha anos atrás, e que compromete muito esse projeto desenvolvimentista latino-americano, que o Brasil era um agente importantíssimo. Sim, de acordo. E aí, como a gente também não tem mais perguntas inscritas, a gente já passou, a gente já está com 1h30 de transição já, a gente tinha planejado lá no começo 1 hora, a gente vai encaminhar para a finalização, então. Eu agradeço muito para quem está no Facebook e acompanhou a gente até agora, para quem vai acompanhar posteriormente. Eu sei que a maior parte da nossa audiência é quem está vendo as lives gravadas. É muito bom saber que a nossa transmissão está alcançando pessoas não só acadêmicas, mas de fora da academia, pessoas de todas as idades, de diversas áreas, enfim, isso tem sido muito positivo. O projeto tem sido muito bom, tanto para os docentes quanto para os discentes. Acredito que é muito bom ouvir sobre o trabalho de vocês, é muito legal que vocês tenham esse espaço. Da mesma forma como é muito legal que a gente tenha conseguido arrumar esse espaço para vocês falarem um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Acho que a gente está num momento que é muito positivo, que a academia ela abra as portas e mostre o que está sendo produzido. Então, obrigado de verdade por terem trazido um pouco do trabalho de vocês aqui para a gente. Pessoal, quem ainda não curtiu a página do BRI aqui da UFABC, por favor, curte, porque hoje à tarde ou amanhã cedo eu já vou compartilhar a agenda da semana que vem, das lives e vídeos que a gente tem programado. Agradeço muito ao professor Lucas Tasqueto por estar aqui com a gente hoje, muito ao Fábio Morosini por ter disposto tempo para estar com a gente também. Está sempre convidado para próximas eventualidades, próximas atividades que a gente programar. Obrigado, pessoal, que acompanhou. Eu passo a palavra para o Lucas, depois para o Fábio, para qualquer agradecimento, palavras, conclusões finais, enfim. Obrigado, gente. Obrigado, João. Não, só reiterar de novo os agradecimentos a ti, ao Diego, pela organização não só dessa live, mas acho dessa sequência de lives da UFABC, com convidados de fora também, gente da casa. Eu acho que é, de fato, um espaço de debate, de fala significativo, ainda mais nesse contexto de quarentena, né, no qual todos nós estamos sujeitos. E, de novo, agradecer meu querido amigo Fábio por essa participação, e certamente não será a última, é um debate que segue de maneira contínua. Ótimo. Bom, eu que agradeço, na verdade, eu gostei muito de ter conversado com vocês hoje e queria, de novo, acho que agradecer ao Lucas por ter me convidado, por ter me engajado nesse debate, ao João por ter mediado, ao Diego, aqui estendendo a todos os professores, professoras, comunidade acadêmica em geral, alunos, alunas, e ficar à disposição e desejar que todos fiquem e se mantenham saudáveis nesse processo. Sobretudo Obrigado. isso. Valeu, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.